Adilson Godoy, como que você se sente aos 50 anos de carreira? 50 anos de carreira parece que é uma caminhada sem fim. Eu me lembro lá do começo, lá na minha terra, lá em Bauru, estudando piano lá, eu e meus irmãos. A gente tem mais ou menos a mesma história, muito parecida, as histórias são muito próximas. E tocando lá no meu conjunto de ritmos Bantu, formado por mim, eu tocava acordeon, o Milton tocava piano, era o Orfeu, que era cantor, Decinho bateria e o Manuel violão. Era um quarteto que foi formado, eu tinha 14 anos, tocava acordeon porque eu era mais forte que meu irmão. Ele era magrinho, então ele tocava piano, e arrumaram um acordeon. Eu me lembro que o dia que eu estava estudando essa época e pensava, mas eu estou estudando piano e tocando acordeon, mas era a solução. E aí a coisa foi andando, a gente formou um outro conjunto depois, eram os universitários do ritmo, depois virou os acadêmicos do ritmo, depois veio meu tio lá do Rio de Janeiro, veio para São Paulo, depois foi para Bauru para trabalhar com a gente, o tio João Godoy. Essa foi uma grande inspiração. Na realidade, a vontade de estudar música, esse preparo que eu tive, veio de casa mesmo, né? Papai tocava violino, tocava trompete, além de ser era professor também de contabilidade, trabalhava na Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, chegou ao cargo de oficial administrativo, e ele tocava para dar um suporte financeiro para a família, para a gente poder estudar, essa coisa toda. Ele tinha uma casa de shows lá em Bauru, que apresentava o dançarino a Rio de São Paulo. Ele falou que ele tocava pistão, quando a partitura era muito difícil, ele encostava o pistão e pegava o violino para fazer as danças. E foi nesse ambiente de música. A gente ouvia música muito boa, meu tio era um músico avançado e já nessa época, 10, 12 anos, a gente já ouvia orquestras americanas, o papai gostava muito do Tom Dorsey, Art Show, e o meu tio já colocou lá o Stan Kenton para a gente ouvir com essa idade. Depois ele queria que a gente tocasse essas músicas, né? Não, ele com o meu tio Célio, também irmão da minha mãe, o maestro Célio Felício, que trabalhou com Elon Chaves na TV Rio, era um grande músico, o tio Célio, muito respeitado, tocou com os Quincas, os Copacabana durante muito tempo, viajou para a Europa. E esse povo foi a nossa inspiração, foi o nosso aprendizado, além da primeira professora, Nida Marchione, que começou a nos ensinar, ela não gostava que a gente tocasse música popular, só erudito. E meu pai, depois de uns 2 anos, 3 anos de estudo, resolveu mudar de professora, fui estudar com o maestro Efísio Aneda. Foi aí que a gente começou a estudar harmonia e aprender um pouco as regras de harmonia, que seriam na realidade bases de orquestração. E foi um aprendizado muito importante para a formação de músico, porque você já começa a estudar certo. Eu acho que na música é importante que os primeiros passos sejam dados corretamente, com bons professores. E depois a gente veio para São Paulo e começou a estudar piano na Escola Madalena Tagliaferro, uma escola de formação de concertistas. Fomos colegas de gente famosa, Flávio Varani, Ilza Antunes, Caio César Pagano, Gilberto Tinetti, que naquela época já era um dos nossos mestres também. Então essa formação musical, essa formação técnica, ela foi importantíssima para solidificar essa base, esse começo dos 50 anos de carreira. Meu primeiro trabalho profissional foi lá no Grêmio Recreativo de Bauru, quando a gente estreou para tocar num baile que tinha lá de quinta a domingo. Nós tocávamos 2 vezes por semana. Quando eu ganhei meu primeiro dinheiro, aí dei tudo para minha mãe e para meu pai. A gente não tinha esse negócio de administrar as coisas, é diferente, a educação era diferente. Não existe essa maleabilidade que tem hoje, né? A criança faz o que quer, fazia o que quer, tomava uma guasca danada. Meu pai era muito rígido, muito duro. Eu, como mais velho, pagava o pato, né? Tinha que dar exemplo. E eu gostava muito de futebol. Tinha um campo de futebol no fundo da minha casa. O negócio era jogar bola e jogar peão. E o tempo ficava entre a música, o grupo escolar,
E sempre a música em primeiro lugar. Isso foi a inspiração, eu acho que foi aí que tudo começou, né? E quando passam tantos anos, você começa a pensar depois, no tempo de hoje, se valeu a pena aquela rigidez de ensinamento que meu pai tinha comigo, com o Hamilton, com o Tuca também, o maestro Hamilton Godoy mesmo. A gente chama de Tuca, é irmão caçula. E todos nós, engraçado que cada um foi para um lado da música. Os três tocam piano, os três escrevem arranjos, os três são compositores, mas cada um se especializou numa coisa. Eu, por exemplo, fui para a área da composição. Aí eu comecei a compor muita música, minha carreira foi bem sucedida, fiz algumas músicas que ficaram muito conhecidas, gravei com 42 intérpretes, entre eles Jair Rodrigues, Elis Regina, Zico Trio, Alaide Costa, Cláudia, Márcia, Taiguara, Elisete Cardoso, um monte de gente, né? O Hamilton se especializou em tocar piano, então deu esse pianista fantástico, né? Foi pianista do Zico Trio, agora está fazendo seu próprio trabalho. E o Hamilton Tuca, com o Bossa Jazz Trio, muito menino ainda lá na Record, também se especializou em arranjos, e hoje é o maestro Hamilton Godoy, que tem um grupo sinfônico Arte Viva, que faz todos esses shows com os grandes artistas no Ibirapuera, esses projetos, mega projetos, está sempre viajando com grandes artistas, né? E essa coisa toda motivou muito a família Godoy, girou muito em torno desse trabalho de execução pianística, composições e arranjos e orquestração. É o que a coisa que está correndo hoje, né, comigo. Acho que essa foi a primeira fase.